Muito bom, vamos lá, a gente está no Daf Kuf Lamed Zayin Amud Aleph, na Mishnah aqui em cima, já tá chegando, vamos tentar acabar esse perek hoje também. Fala Mishnah, Mishayu lo shnei tinokot, alguém que tinha duas crianças para fazer Brit Milá, Echad lamul achar ha-Shabbat ve Echad lamul be-Shabbat, uma criança tinha que fazer Brit Milá no domingo e uma no Shabbat, Veshachach umal et shel achar ha-Shabbat be-Shabbat, Hayab. E ele esqueceu qual é qual, e acabou fazendo o Brit Milá na criança que tinha que fazer no domingo, ele fez nascer no Shabat, antecipou o Brit Milá. Nesse caso é Hayab, porque ele Hilel Shabat, certo? Eu posso fazer Brit Milá no Shabat quando realmente eu tenho a mitzvah de fazer Brit Milá, quando é o oitavo dia. Mas aqui eu estou antecipando, eu estou fazendo no sétimo, não é o oitavo dia. No sétimo dia eu não tenho liberação de fazer Brit Milá no Shabat. Por isso, se por um engano ele se confundiu e fez Brit Milá da criança que teria que ser no domingo, no Shabat, é Hayab. Porém, outro caso, Echad lamul be'erev Shabbat v'echad lamul be'Shabbat v'shachach umal et shel erev Shabbat be'Shabbat. Em outro caso, no caso em que ele tinha um para fazer Brit Milá na sexta e um no Shabbat. E aí, sexta-feira acabou não fazendo e deixou para fazer no Shabbat. Não de propósito, ele se confundiu, esqueceu e acabou fazendo o Brit Milá daquele que era para ser na sexta-feira, ele fez no Shabbat. Aqui o caso é um pouquinho diferente. Mesmo que ele também errou o dia, mas aqui ele errou o dia e cumpriu uma mitzvah. No caso que ele antecipou de domingo para o Shabat, não cumpriu mitzvah nenhuma. Não tem mitzvah de fazer Brit Milá no sexto dia, a mitzvah começa a partir do oitavo. Então, naquele caso, ele é Hayav. Nesse caso, ele postergou de sexta para Shabat. Então, na verdade, ele não deveria ter feito no Shabat, certo? Ele Hilel Shabat, mas aqui, mesmo que ele Hilel Shabat, ainda assim ele cumpriu uma mitzvah. Ele fez o Brit Milá. Diferente do primeiro caso. Então aqui tem Machloket. Rabi Eliezer mechayev chatat. Rabi Eliezer fala de qualquer jeito é chayev chatat, porque não tinha permissão de fazer esse Brit Milá no Shabat, era para ser sexta. Se perdeu, não fez sexta, então tem que deixar para domingo. Rabi Yoshua poter. Rabi Yoshua fala que não. Só ele cumpriu a mitzvah de Brit Milá. Tá bom que pela Torá só é permitido fazer Brit Milá no oitavo dia, que cai no Shabat, e não no nono, como no nosso caso. Mas já que foi por engano, e só ele cumpriu uma mitzvah, tá para tudo. Ravuna matei chayav, Ravilda matnei patur. Ravuna, quando ele tem a nossa Mishnah, como está escrito aqui na nossa Mishnah, certo? Que se eu antecipei o de domingo para Shabbat, chayav, não fiz mitzvah nenhuma. E Ravilda matnei patur. Ravilda, quando ele falava essa Mishnah, ele tinha uma linguagem diferente da Mishnah, ele tinha um nusach diferente, ele tinha aparentemente outra edição da Mishnah, que estava escrito patur, que mesmo quando eu antecipei o de domingo para Shabbat, também eu sou patur. Ravuna matnei chayav, Ravuna, agora explica um pouco melhor a shitá deles. Ravuna matnei chayav, Ravuna falou que ele diz na nossa Mishnah que ele é chayav quando eu antecipei o de domingo para sexta, para Shabbat, de Tânia, Amar Rabi Shimon Lazar, lo nechilku Rabi Eliezer Rabi Yoshua, al misha yu lo shnei tinokot, echad lamud be-Shabbat, ve'echad lamud lachar ha-Shabbat, ve'shachach umalet shel lachar ha-Shabbat ve'Shabbat, sheu chayav. Assim falaram Shimon Lazar, como está escrito na nossa Mishnah, que Rabi Eliezer e Rabi Yoshua não discordaram, no caso em que tem um para ser feito Brit Milá no Shabat e um no domingo, e eu antecipei o de domingo para Shabat, todo mundo concorda que ele é Hayav, porque eu fiz um Brit Milá e não cumpri mitzvah nenhuma. Almani Chleku, aonde discutiram Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, a Misha Yulo Shnei Tinokot, Echad lamud be'erev Shabbat, ve'echad lamud be-Shabbat, num caso em que tinham duas crianças, uma tinha que fazer o Brit Milá na sexta e uma no Shabat. Veshachach umalet shel erev Shabbat be'Shabbat. E aqui, por engano, ele fez o Brit Milá em vez de sexta-feira, ele acabou postergando e fazendo no Shabbat. Rabi Eliezer mechayev chatat, Rabi Yoshua poter. Nesse caso, Rabi Eliezer fala, olha, de qualquer jeito é chayav chatat, porque não pode fazer Brit Milá no nono dia que cai no Shabbat, e Rabi Yoshua fala que é patur, porque só ele cumpriu uma mitzvah. E os dois se basearam nos dinim, nas alachot de avodat kohavim, de avodat zarah, para chegar à conclusão no nosso din. Como? Rabi Eliezer savar que avodat kohavim, ma avodat kohavim amarachman elotavim, vechiavid michayev achana miloshna. Rabi Eliezer entende, olha, igual a Avodat Kohavim, igual a Avodat Zarah. A Torá falou não faz. Se fizer, é Chayav Chatat. Então assim também Shabbat. A Torá falou não faz Brit Milá no Shabbat.
Só se for o 8º dia, mas o 9º não. Não faz Brit Milá no Shabat. Se fez, é Hayav. Rabi Yoshua, e Rabi Yoshua diz o seguinte, tam de lav mitzvah, mitzvah. Rabi Yoshua fala, não é igual a Avodah Zará. Alguém que faz Avodah Zará, alguém que transgride uma proibição da Torá, a Torá falou, não faz. Se você fez algo errado. Aqui, a Torá falou, não faz Brit Milá do 9º dia, por exemplo, no Shabat. Mas se você fez, é diferente de uma verá normal. Aqui, se você fez, você pelo menos cumpriu uma mitzvah. Então, nesse caso, Rabi Yoshua não é Hayav. Ou seja, quando a Torá falou que é Hayav, quando a Torá te fala não faz uma coisa, e você faz, isso é um erro. Mas se a Torá falou não faz, e você fez, mas mesmo assim, pelo menos você cumpriu alguma mitzvah, como no nosso caso, que o Brit Milá, que era para ser sexta, ele acabou fazendo no Shabat, ele cumpriu só a mitzvah de Brit Milá, entende Rabi Yoshua que não é Hayav Korban. Essa é a explicação de Ravuna para a nossa Mishnah, que é de acordo com o Nusach, a linguagem que a gente tem. Raviuda Matnei Patur. Raviuda, ele tinha escrito na Mishnah dele que mesmo no caso em que anteciparam o Brit Milá de domingo para Shabat, também é Patur. Detanya, e a Mishnah dele segue o que aparece na Braita. Rameir fala o seguinte, na Braita, diferente do que a gente viu até agora, Rameir fala o seguinte, Lo nichleku Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, mishayu lo shtein tinokot echad lamud be'erev Shabbat, ve'echad lamud be'Shabbat, ve'shachach malet shel erev Shabbat, be'Shabbat, sheu patur. Rameir entende o contrário à discussão entre Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua, ele diz o seguinte, olha, tanto o Rabbi Eliezer quanto o Rabbi Yoshua concordam que se tinha uma criança fazer Brit Milá na sexta e uma no Shabat, e eu acabei fazendo no Shabat o Brit Milá da criança que era para ter sido feito na sexta, todo mundo concorda que é patur, porque só eu cumpri aqui uma mitzvah, mesmo que eu não deveria ter feito o Brit Milá hoje, certo? Porque se eu perdi na sexta-feira, não posso fazer no Shabat, porque é o 9º dia e não o 8º, tenho que deixar para domingo, mesmo assim todo mundo concorda, assim Rabi Meir entende, todo mundo concorda que é patur, porque mesmo que eu fiz errado, só fiz uma mitzvah. Almanichleku, quando eles sim discutiram, a Mishael Shentinokot, echad lamud achar Shabbat, ve'echad lamud Shabbat, ve'shachach umalet shel achar Shabbat be'Shabbat. Eles discutiram no caso em que eu antecipei o Brit Milá de domingo para Shabbat, em que eu não cumpri mitzvah nenhuma, certo? Alguém que fez o Brit Milá no 7º dia, não cumpriu mitzvah nenhuma, tem que fazer Brit Milá de novo. Nesse caso, eu discuti no Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua. Se Rabbi Eliezer mechayev chatat, Rabbi Yoshua poter. De acordo com Rabbi Eliezer é chayev chatat, de acordo com Rabbi Yoshua é patur. Os shneim lo lamdu ela me'avodat kochavim. E os dois também tiraram esse din de avodat kochavim. Ou seja, de acordo com Raviuda e de acordo com o Rabi Meir, a discussão entre Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua não é num caso em que eu posterguei o de sexta para Shabbat. Esse todo mundo concorda que é patur, porque só veio cumprir uma mitzvah. A discussão entre eles é no caso em que eu antecipei o de domingo para Shabbat, que eu não cumpri mitzvah nenhuma. Aqui entende Rabi Meir que tem discussão. E também é baseado nas alachot, nos dinim de Avodah Zará. Rabbi Eliezer Savar, os neiladores me Avodat Kohavim. Rabbi Eliezer Savar, que Avodat Kohavim, ma Avodat Kohavim amarapanot Avid, vechi Avid, michai, vachanam iloshna. Rabbi Eliezer entende o seguinte, olha, do jeito mais pachuto, a Torá falou, não faz Avodat Kohavim, se você fez, é chayav. A Torá falou, não pode fazer Brit Milá no 7º dia no Shabat, se você fez, é chayav. Rabi Yoshua, porque Rabi Yoshua falou que quando a pessoa antecipa de domingo para Shabbat, ele é patur, ele não cumpriu o mitzvah aqui. Rabi Yoshua tam lotarid mitzvah, achatarid mitzvah. Rabi Yoshua entende o seguinte, não só se eu cumpri uma mitzvah eu sou patur, mesmo se eu estava preocupado em cumprir uma mitzvah, mesmo que na prática eu não fiz mitzvah nenhuma, eu sou patur. Ou seja, Rabi Yoshua entende que quando a Torá disse não faz alguma coisa, e eu transgredi o que a Torá falou, é proibido, é errado, eu tenho que trazer korban, isso é só quando eu não tinha uma mitzvah me empurrando para fazer alguma coisa. Mas aqui, o Moel, ele estava pensando, preciso fazer Brit Milá, tem que fazer Brit Milá na criança. Ele pegou essa criança e antecipou o Brit Milá de domingo para Shabbat, mesmo que ele não cumpriu na prática o mitzvah, só que já que só na cabeça dele tinha a vontade de cumprir, já é suficiente para ele ser patur. Certo? Então, são duas visões para a discussão entre Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua. Tane Rabi Chia, ele tinha uma braita que diz o seguinte, Omer aya Rabi Meir, lo nichleku Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, mishayu lo shnei tinokot, echad lamud be'erev Shabbat, ve'echad lamud be'Shabbat, ve'shachach umalet shel erev Shabbat be'Shabbat, sheu chayav. Ele tinha uma braita que diz o seguinte, olha, não discutiram, diferente de tudo que a gente viu até agora. Ele fala o seguinte, tanto o Rabbi Elazar quanto o Rabbi Yoshua concordam que uma pessoa que tinha um Brit Milá para fazer,
uma criança para fazer na sexta e um para fazer no Shabat. Os dois concordam que se eu empurrei o de sexta para Shabat, eu sou Hayav. Diferente de tudo que a gente viu até agora, certo? Se eu empurrei o de sexta para Shabat, eu não podia ter feito, mesmo que eu cumpri uma mitzvah, os dois concordam, Rabi Eliezer e Rabi Yehoshua concordam que eu sou Hayav. Alman Yichleku, a gente já vai tentar entender melhor isso. Alman Yichleku, sobre o que tem discussão? Al Misha Elo Shnei Tinokot, Echad Lamul Achar HaShabbat, Echad Lamul BeShabbat. O Malet Lachar Shabbat Beshabbat. Eles discutiram no caso em que um tem que fazer Brit Milá no domingo e um no Shabbat, e eu antecipei o de Shabbat, o de domingo para Shabbat. Que de acordo com o Rabi Eliezer e com o Rabi Yehoshua é patur. Agora, a pergunta é o seguinte: Ashta Rabi Yehoshua Seifa lo Kavid Mitzvah Poter Reisha de Kavid Mitzvah Mechayev. Pergunta é o seguinte: olha, não consigo entender. Meiler Rabi Eliezer fala o seguinte: a Shita de Rabi Eliezer dá para entender de acordo com essa linha. Para Rabi Eliezer, eu não posso fazer Brit Milá no Shabat. Tanto faz se a criança tinha que ter feito na sexta, tanto faz se a criança precisava fazer no domingo. Se eu fiz no Shabat errado, eu sou Hayav. Isso dá para entender. Não tenho eter de fazer no Shabat, se eu fiz errado, eu sou Hayav. Mas Rabi Yehoshua pergunta a o seguinte: olha, de acordo com Rabi Chia, de acordo com o Rabi Chia trouxe a discussão entre eles, certo? Era Torá oral. Então, às vezes, um ouviu a discussão assim, um ouviu a discussão diferente. Rabi Chia, ele tem uma versão diferente da discussão. De acordo com Rabi Chia, se eu tinha que fazer o Brit Milá na sexta e empurrei para o Shabat, por engano, sou Hayav Korban. De acordo com o Rabi... para Rabi Yehoshua, se eu tinha que fazer o Brit Milá na sexta e acabei empurrando sem querer para o Shabat, eu sou Hayav. Se eu tinha que fazer o Brit Milá no domingo e eu antecipei para Shabat, eu sou Patur. Pergunta, mas como assim? Não faz sentido. Se eu tinha que fazer na sexta e empurrei para o Shabat, tá bom que eu errei, mas eu cumpri uma mitzvah, eu fiz o Brit Milá. Nesse caso eu sou Hayav, mas num caso em que eu antecipei de domingo para Shabat, que Bichal não tem mitzvah nenhuma, eu sou Patur, não faz sentido. Deveria ser ao contrário. Por que quando eu mudo de sexta para Shabat e pelo menos cumpriu a mitzvah, eu sou Hayav, mas quando eu antecipo de domingo para Shabat, que eu não cumpri mitzvah nenhuma, eu sou Patur? Como pode ser? Não faz sentido. Amrei de Rabi Nai, no Beit HaMidrash de Rabi Nai, explicaram o seguinte: Reisha kegon shekadam umaled shel Shabat be'erev Shabat, delo nitna Shabat lidachot, seifa nitna Shabat lidachot. No Beit HaMidrash de Rabi Nai, explicaram o seguinte: olha, na Reisha, que eu tinha um Brit Milá para fazer na sexta e um no Shabat, que está escrito que eu sou Hayav se eu fizer o de sexta no Shabat, está se tratando que esse Moel trocou as crianças. A criança que tinha que fazer Brit Milá no Shabat, ele antecipou para a sexta. E a de sexta ele empurrou para o Shabat. Ou seja, na hora que eu antecipei o Brit Milá de Shabat para sexta-feira, então eu não tenho na minha frente nenhuma criança que tem que fazer Brit Milá no Shabat a priori, certo? A priori... não sei, precisa ver se ela está lá do outro lado. Voltando, então a ideia é o seguinte: se ele antecipou o Brit Milá de Shabat para sexta, então ele não tem nenhuma criança na qual precisa fazer Brit Milá no Shabat. Então, nesse caso, se ele fez Brit Milá no Shabat, ele errou completamente, porque você não tinha Brit Milá nenhum para fazer no Shabat. Então, você é Hayav. E a ceifa que está escrito que se eu antecipei de domingo para Shabat, eu sou Patur, é porque realmente eu tinha duas crianças aqui, uma para ser feito no Shabat, uma para ser feito no Motzei Shabat, no domingo. E o Moel sabia, eu preciso fazer Brit Milá no Shabat, eu tenho uma criança que precisa ser feito Brit Milá no Shabat. Ele errou a criança, ele é Patur. No primeiro caso, que ele antecipou de Shabat para sexta, então acabou. Esse Moel deveria ter pensado: olha, eu errei, confundi, tem Brit Milá nenhum amanhã. Já foram. O de Shabat eu fiz na sexta, e o de sexta eu não posso fazer amanhã. Então, quando entrou o Shabat, ele não deveria ter nada na cabeça. Se ele foi lá e fez Brit Milá, ele errou completamente. Mas o caso em que ele antecipou de domingo para Shabat, só tinha uma criança para ser feito Brit Milá no Shabat. Então Moel tinha na cabeça a obrigação de fazer Brit Milá. Confundiu, trocou a criança, mas a obrigação tinha sobre ele. Então por isso, nesse caso, ele é Patur. Assim explicado no Beit HaMidrash de Rabi Nai. Amalei Ravash Rav Kahana, Reisha nami nitna Shabat lidachot, legabei tinokot de alma, laegavra mia lo iti ahiv. Perguntou Ravash para Rav Kahana: olha, no primeiro caso, tá bom que
Tá bom que ele antecipou de Shabat para sexta. E agora ele não tem nenhuma criança para fazer Brit Milá no Shabat, na teoria. Por isso ele fez Brit Milá no Shabat, ele é Hayav. Mas só tem várias crianças por aí, mundo afora, que nasceram no Shabat anterior e precisam fazer Brit Milá no Shabat. Então tá bom que esse próprio Moel, não tem obrigação de fazer Brit Milá no Shabat. Mas de forma geral, Brit Milá que cai no Shabat pode ser feito. Então tá bom que esse Moel se confundiu, errou e fez o de sexta no Shabat, mas porque ele é Hayav. Ali na teoria, Shabat é um dia que se pode fazer Brit Milá. Então não foi um engano crasso, foi um engano pequeno, não deveria ser Hayav. Respondeu Rav Kahana, a gente não vai analisar o mundo agora. A pergunta é esse Moel que está na nossa frente, ele tinha algum Brit Milá fazendo no Shabat? Não. Ele já antecipou de Shabat para sexta-feira. Não tinha Brit Milá nenhum para fazer no Shabat. Então o que ele está fazendo? Por que ele fez Brit Milá? Por isso ele é Hayav. Essa é a resposta da Gemara, certo? Então a gente tem aqui, na verdade, 3 opiniões de como entender a discussão entre Ablezer e Rabi Yoshua. Se ele é Hayav no caso em que ele antecipou o de domingo para Shabat, ou se ele é Hayav no caso que ele postergou de Shabat para o de sexta para Shabat. Quando exatamente discutiram Ablezer e Rabi Yoshua, temos aqui 3 linhas. Próxima Mishnah. Katan nimol leshmona letisha le'asara le'achadasar le'yudbet lo pachot velo yoter. Brit Milá normal de uma criança que nasceu saudável é ou no 8º, ou no 9º, ou no 10º, ou no 11º, ou no 12º dia. Nem menos, nem mais. Hakeitzad, como cai isso? Como pode ser que a criança vai fazer Brit Milá do 8º ao 12º dia? Kedarko leshmona, uma criança normal, faz no 8º dia, nasceu no domingo às 3 da tarde, nasceu no domingo ao meio-dia, vai fazer no 8º dia, no domingo seguinte, certo? 8º dia. Nolad ben hashmashot, uma criança que nasceu ben hashmashot, certo? Ele nasceu na mudança de domingo para segunda. Agora, na mudança de domingo para segunda, eu não sei se o Brit Milá é no domingo que vem ou na segunda que vem, porque depende de que horas. Ben hashmashot é aquele horário que o sol se pôs, mas ainda não saíram estrelas, ainda tem luminosidade. Então, nesse caso, ele nimoletisha, ele vai fazer Brit Milá na segunda-feira. Então, uma criança que nasceu no domingo às 4:30 da tarde, às 5 da tarde, certo? No inverno. Então, não posso fazer no domingo que vem, que é o 8º dia, porque talvez não é o 8º, talvez é o 7º. Então, eu deixo ele para o 9º, eu deixo ele para a segunda-feira. Ben hashmashot le'erev Shabbat nimole asara. Se ele nasceu ben hashmashot na mudança de sexta para Shabbat, no começo do Shabbat, então sexta que vem, que é o 8º dia, não posso fazer, porque talvez ele nasceu no Shabbat, e essa sexta é o 7º. No Shabbat eu não posso fazer, porque caso ele tenha nascido na sexta, certo? No começo, no Ben Hashmashot, caso Ben Hashmashot seja considerado o dia anterior, ele na verdade nasceu na sexta, então o Shabbat já é o 9º dia. No 9º dia eu não posso fazer Brit Milá no Shabbat, só quando é o 8º, então eu vou deixar para domingo, certo? Então uma criança que nasceu em Ben Hashmashot de Erev Shabbat, fica para domingo. Yom Tov Lachar Shabbat, caso domingo seja Yom Tov, certo? Por acaso caiu um Shabbat que a criança nasceu na mudança de sexta para Shabbat, certo? Em Ben Hashmashot, e Shabbat seguinte tem Shabbat, e Motzei Shabbat é Yom Tov, então também no domingo eu não vou poder fazer Brit Milá, Nimol Achadasar, eu vou deixar para segunda-feira, que é o dia 11 do nascimento da criança. Shnei Yamim Tovim, Shnei Yamim de Rosh Hashanah, caso Motzei Shabbat seja o primeiro dia de Rosh Hashanah, então eu tenho 2 dias de Rosh Hashanah, domingo e segunda, eu vou deixar o Brit Milá para terça seguinte, Nimol Leshnei Masar. Assim o Brit Milá dele cai no dia 12 do nascimento, certo? Então aqui a gente conseguiu do 8º dia ao 12º dia em casos de Safek. Uma criança que está doente, aí você não faz Brit Milá até que ele seja saudável, aí pode ser no dia 30, 40, 50, o que for. A gente está falando sobre uma criança que nasceu saudável, mesmo assim tem casos que pela dúvida do dia, o Brit Milá acaba sendo entre o 8º e o 12º dia. Amar Shmuel, uma criança que estava doente, não fizeram Brit Milá, e aí ele se curou, mesmo assim a gente ainda dá 7 dias para ele ficar completamente saudável, para ele ficar forte, certo? A criança estava com febre e você não fez Brit Milá, mas não vai direto assim que baixou a febre e faz Brit Milá, dá 7 dias, deixa ter certeza que ele está bem, e aí faz Brit Milá. E Baileu, pergunta a Gemara, será que eu preciso de 7 dias completos, ou seja, 7 dias de 24 horas, será que eu preciso aqui esperar realmente 168 horas? Ou não?
Ou 7 dias, a Kavaná, olha, se no domingo no fim do dia ele sentiu melhor, sumiu a febre, então já no domingo seguinte de manhã posso fazer Brit Milá. Ou será que eu tenho que esperar o horário específico? Com relação a Brit Milá, não precisa, certo? Com relação a Brit Milá, uma criança que nasceu no domingo, no fim do dia, eu posso fazer Brit Milá no domingo seguinte, no começo do dia. A pergunta é se com relação à doença aqui, será que a gente precisa de 7 dias completos ou não? Tashma, vamos ver o que está escrito na Braita. Detane Luda. Luda é o nome de um Chacham, ele fala o seguinte, Yom Avroto que Yom Ivaldô. O dia da cura dele é igual ao dia do nascimento, certo? Ele comparou os dois. Mailav, o que ele quis dizer? A primeira ele quis dizer o seguinte, Mayom Ivaldô lo bainamet let, af Yom Avroto lo bainamet let. Talvez ele quis dizer o seguinte, do mesmo jeito que com o nascimento, eu não preciso esperar dias completos, ele pode ter nascido às 4 da tarde, eu vou fazer Brit Milá às 8 da manhã, assim também, quando a criança estava doente e se curou, eu não preciso esperar chegar justamente 7 dias completos no horário em que passou a febre. Já quando chegou o 8º dia, posso fazer Brit Milá já de manhã, talvez é isso que ele quis dizer. Fagmará que talvez não. Talvez ele quis dizer o seguinte, Adif Yom Avroto Yom Ivaldô. Dele Yom Ivaldô lo baina metlet, velo Yom Avroto baina metlet. Talvez não, talvez ele quis dizer diferente. Talvez ele quis dizer que, olha, a cura é diferente do dia de Brit Milá. Brit Milá, uma criança que nasceu saudável, faz no 8º dia, mesmo que não passou os 8 dias completos. Mas uma criança que está se curando, realmente eu preciso esperar 7 dias completos. Então, a gente não chegou numa conclusão clara qual é o din nesse caso. Próxima Mishnah. O Brit Milá, certo, é cortado a orlá. A orlá é aquela pelinha que fica na ponta do órgão. Agora, se ele não cortou direito, em quais casos o Brit Milá precisa ser refeito, certo? O que tem que ter sobrado dessa pelinha para obrigar o Brit Milá a ser feito novamente? Basar arrofé etrov atará. Se sobrou pele, sobrou um pouquinho de carne, pele, que cobre a maioria da ponta do órgão, certo? Aquele pedacinho que é um pouco mais largo, um pouco diferente. Se tem um pouquinho de pele que cobre a maioria dessa parte, tem que fazer o Brit Milá de novo. Vem no relbatromai. Se ele for Cohen, ele não pode comer trumá. Vem maiá balbassar. Se for uma criança muito gorda, certo? A criança nasceu com 5, 6 quilos, muito gorda, que aí, já que tem muita carne, parece que está coberto, mesmo que ele cortou a orlá, ainda assim parece que está coberto, metacnome pneumaritain, o moelo ele tem que consertar um pouquinho mais para não parecer, certo? Não só ele tem que cortar a orlá, mas tem que parecer maul. Então, se a criança é muito gorda, tem muita carne, e isso acaba cobrindo o órgão, o moelo tem que dar um jeitinho para parecer também maul. Virando a mudo, mal velopará, se ele fez o Brit Milá e não revelou a carne por baixo, certo? Ele não cortou completamente a pele a ponto de dar para ver o órgão embaixo, que ilulomal é como se não tivesse feito Brit Milá. Amarav Avin, Amarav, Basar Rofé Trov Gová Shilatará. Fala Rav o seguinte, olha, quando está escrito que o Brit Milá não valeu, se tem carne que cobre a tará, a parte da ponta do Brit Milá, a parte da ponta do órgão, é mesmo se não cobre em volta, mesmo se ele cobre a maioria na altura, também está inválido o Brit Milá. Ou seja, se o moel cortou a orlá, mas ele deixou um pedacinho da orlá, um pedacinho dessa pele, da carne, que cobre a maioria da altura do Brit Milá, mesmo que não tem nada em volta ele cortou tudo, mas um pedacinho sobrou comprido, isso daqui também impede o Brit Milá e tem que consertar. Vem Maia Blabassar, se a criança for muito gorda e não dá para ver que o Brit Milá foi feito, o moel tem que dar um jeitinho para puxar a carne para baixo para demonstrar que o Brit Milá realmente foi feito. Amar Shmuel, fala Shmuel, Katana Mesubal Bebassar, uma criança que é muito gorda, nasceu muito grande, Roim oto kol zman shemitkashe venire maul, eno tzarich lamul, vem lá tzarich lamul. Fala Shmuel o seguinte, fala, olha, uma criança que é muito gorda e não dá para ver realmente o Brit Milá, não dá para ver que foi tirado a orlá, porque a própria pele dele, a carne cobre o órgão, a gente imagina o seguinte, olha, se essa criança tivesse com um órgão mais duro, certo? Mais forte,
Aí, o que aconteceria? Porque geralmente ele estica um pouquinho. Então, será que nesse caso estaria descoberto ou não? Se quando esticar ficar descoberto, fica visivelmente maul, não precisa consertar. Mas se mesmo quando esticasse, quando o órgão crescesse, não parece maul, precisa consertar. Bematina Tana, na Braita está escrito a mesma coisa, só que a linguagem é contrária. Rashba Gomer, Katana Mesubal Bebassar, uma criança que é muito gorda, Roimoto Kozman Chemitkashe Veino Nire Maul, Tzarich Lamulo, Vimlav Eno Tzarich Lamulo. Rashba fala o seguinte, olha, se quando o órgão cresce não parece maul, tem que consertar. Mas se parece maul, não precisa. Ou seja, eles inverteram a linguagem. Shmuel falou o seguinte, olha, se quando o órgão estiver maior, ele parece maul, tá ótimo. Se não, precisa Brit Milá, precisa consertar. E Rashbag falou, olha, se quando cresce não parece maul, tem que consertar. Mas se quando cresce tá em ordem, não precisa consertar. Então eles mudaram o din, o primeiro din. De acordo com o Shmuel, se parece maul, tá ótimo. De acordo com o Rashbag, se não parece maul, tem que consertar. A primeira é a mesma coisa, mas benaio cabenaio, nire vem não nire. A diferença é se parece mais ou menos. Não parece completamente maul, mas parece mais ou menos. De acordo com o Shmuel falou o seguinte, olha, se parece ser visivelmente maul, não precisa consertar. Mas se está mais ou menos, precisa. De acordo com o Rashbag, que falou que se não parece maul, precisa consertar, se tiver mais ou menos, já é suficiente, certo? Essa vai ser a diferença entre eles. Então, se parece maul, todo mundo concorda que está liberado. Se não parece maul, tem que consertar. Se fica na dúvida, de acordo com o Shmuel, tem que consertar, porque tem que parecer maul. De acordo com o Rashbag, não precisa consertar, porque o principal é que não pareça completamente não maul. Mas se está mais ou menos, é beseder. Vamos só acabar aqui o Perek, certo? São as brachot do Brit Milá. Mal velo paratan rabanan, fala Braita. A mal, quem faz o Brit Milá, o Moel, Omer, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu b'mitzotav etzivanu al amilá. Havia Ben Omer, o pai da criança fala, Asher kideshanu b'mitzotav etzivanu, lechniso bebrito shel Avram Avinu. É a brachá que o pai da criança faz. A Umdim, todo mundo que está lá em volta, o Morim, falam o seguinte, que Hashem shenichnas labrit, kach ikanes letorá, lechupá, ou lemaasim tovim. Ve'amevarech, e depois a pessoa que vai dar o nome, que ele dá uma brachá com o vinho, Omer, Asher kidesh edin mibetin, chog besheirot, sam vetzitzav, chatam beot mit kodesh, al ken b'schar zot, kel chai chelkeinu, tziva להציל ידידות שאירנו משחר למען בריתו, אשר שם בבשרנו, ברוך אתה השם, כורת הברית. Certo? Essa brachá que se faz um Brit Milá, logo depois, então, primeiro a brachá do Moel, a brachá do pai, todo mundo responde, aí chama uma pessoa com um copo de vinho, faz essa brachá e se dá o nome. Amaleta Gerim, alguém que faz Brit Milá num ger, Omer, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu b'mitzvanu al amilá, certo? Igual a brachá da criança aqui também. Ve'mevarech Omer, Asher kideshanu b'mitzvanu lamul et hagerim, certo? Não tem o pai da criança, então aqui não vai ter o pai para fazer a brachá, então Mevarech, ele faz essa brachá de Asher kideshanu b'mitzvanu lamul et hagerim, ulatif mehem dam brit, tirar deles dam brit, shel malé dam brit, lo nitkaimu shamayim va'aretz, que se não fosse o dam do brit, se não fosse o sangue do Brit Milá, o mundo não se manteria, Shneimar, im lo briti yomam v'layla, chukot shamayim va'aretz, lo samti, Baruch Ata Hashem, koret abrit. Amaleta avadim, alguém faz Brit Milá no Eved, certo? Eved Kenani, quando se compra Eved Kenani, se faz nele Brit Milá, ele começa o processo de conversão, cobra que se faz, Omer v'asher kideshanu v'tzivanu ala milá, ve'mevarech Omer asher kideshanu v'tzivanu lamul et avadim, certo? Em vez de gerim, aqui ele fala avadim, o latif mem dambrit, shil malé dambrit, chukot shamayim va'aretz lo nitkaimu, que se não fosse o sangue do Brit Milá, então o mundo não se manteria, Shneimar, אם לא בריתי יומם ולילה, החוקות שמיים וארץ, לא שמתי ברוך אתה השם, כורת הברית, certo? Essa brachá do Brit Milá de Avadim, Adran alach Rabbi Eliezer de Milá, acabamos o perek de Rabbi Eliezer sobre Brit Milá, agora tem um outro perek que também chama Rabbi Eliezer, que é sobre Borer. Bezerra Hashem, a gente começa ele amanhã. Shkoyach.